Olá, meus amados, que bom, mais uma transmissão na Mira da Saúde. Tivemos problemas aqui, chuvas e sem internet, sem energia, mas agora tá tudo voltou ao normal. Enquanto estivermos normal, então vamos transmitir. Hoje eu vou apresentar na Mira da Saúde um assunto que domina o mundo hoje. Maior causa da doença hoje nós já vimos que é radical livre, e radical livre é produzido por causa de excesso de produção de energia. E o mundo vive disto, cada vez mais produzindo mais energia e assim produzindo mais radicais livres. Como que isso acontece? É de uma forma muito simples. Eu vou apresentar uma pesquisa extraordinária. A pesquisa foi feita por um cientista americano, Dr. Harry, nas décadas de 1950. Mas isso é muito valiosa, esta pesquisa, para nós entendermos um pouco sobre este termo estresse. O estresse é nada mais do que produzir muito radical livre, isto é, produzir mais energia desnecessária. Por que isso acontece? Então, vamos dar uma olhada este trabalho do Dr. Harry e vamos entender melhor. Vamos para lá então. Aqui está esta pesquisa fora de sério. Este homem é o Dr. Harry. Bom, ele fez uma experiência com um filhote de chimpanzé, o macaco, né? Ele era da Universidade de Wisconsin. O que ele fez? Este filhote ainda precisa de amamentar, precisa da mãe, mas ele isolou, tirou da mãe. E sabe o que ele fez? Ele deu uma mãe substituta, que é uma boneca. Veja aqui. Ele fez assim. Ele deu duas mães na realidade, na sua pesquisa. Uma mãe aqui, que feia, né? Sem dente aqui. Esta mãe, armação de arames, fios, e ele cobriu com os pelos, né? Parecendo que o pelo da mãe. E aqui de lado, bem ao seu lado, tem mesma armação de arame aqui, mas aqui tem uma mamadeira. É bem interessante o que ele fez. Aí o tempo todo, este filhote fica com a mãe que tem pelo. Mesmo que não seja mãe, mas entre duas coisas, duas mães, esta mãe com pelo é bem mais aconchegante, então ele prefere isto. Mas quando fica com a fome, sabe o que esse macaco faz? Com a fome ele faz assim. Espera aí. Eu acho que vai estar já. Com a fome, este filhote faz isto. Deu para entender? Aqui está a mãe, não é? E aqui está outra mãe, só que tem mamadeira. Então, este filhote
não sai a sua base, que é mãe com pelos, mas se estica para tomar mamadeira, para satisfazer a sua necessidade. Olha só, toma leite, mas logo ele volta para sua mãe, que dá mais conforto. Então aqui dá para entender o que é mais necessário, mais essencial. É leite que é mais essencial ou a mãe? Mãe que não oferece leite, mas essa mãe que oferece afeto, carinho, fofura. Para este filhote, na realidade, precisa de duas coisas. A mãe que dá leite, não é? Inclusive aquele calor, aquele carinho, tudo isto. Mas como essa pesquisa separou duas coisas, seria uma coisa só, mas fez a separação. Isso é coisa do ser humano? Bom, o que aconteceu então na pesquisa? O Dr. Harry, ele fez o seguinte: depois de este filhote estar acostumado com isto, ele coloca então o filhote num quarto que não tem as duas mães, mas tem alguns objetos estranhos que ele não tinha nenhuma experiência. Bom, diante desses dois objetos, sem duas mães, nem leite, nem carinho, e agora sozinho, veja a situação desse bebê. Está toda apreensiva, com medo, com tremor. Olha aí, até está gemendo. Este filhote está bem? Está sossegado? Jamais, né? E aí, neste filhote que está com medo, experimentando solidão, ou está sentindo algum perigo, o cientista fez o seguinte: colocou a mãe que ele gosta. Olha aí, o que esse filhote faz? Gruda nessa mãe, não quer largar. Que coisa, né? Tem objeto? Tem, mas agora não tem nenhum problema. E aí, depois, então, o cientista introduziu para ver a reação do filhote. Seria o quê? Um inseto aqui que anda com a corda, né? Seria robozinho hoje. Só que tem a mãe de lado. Esse filhote que estava grudado na mãe, quando entrou esse objeto estranho que anda, ele aproxima, dá uma pontapé, derruba este invasor, este inseto andante, móvel. Que coisa, né? É totalmente oposto desta situação. Filhote, diante dos objetos imóveis, sem mãe, ele fica todo amedrontado. Mas, na presença da mãe, mesmo que tendo objetos que move,
que invade seu espaço, ele não fica com medo, mas torna-se corajoso e avança nesse intruso, ele derruba. Isso porque existe a mãe. Que coisa, né? Vocês podem agora entender um pouco o que é a essência do estresse? A essência do estresse para o filhote é não ter mãe, não é mesmo? A ausência da mãe para o filhote é o tremendo estresse. Se continuar daquele jeito, sem poder dormir, certamente virá a depressão, não é mesmo? E ele vai ficar cada vez mais amedrontado por qualquer coisa. Então, meus amados, esta pesquisa nos ensina muita coisa. Realmente muita coisa. Quem é a mãe para você? Fazendo analogia com essa pesquisa. Você tem alguém para você refugiar quando entra um intruso, um invasor na sua vida? Você está todo corajoso porque você ao seu lado tem alguém que te protege, alguém que dá toda coragem para que você simplesmente vá, elimina e você fica sossegado. Você tem? Você conhece este alguém, esta mãe para filhote de macaco? Se você tiver, maravilha, você não vai ter estresse. Mas se você não conhecer, por não conhecer, não ter, vai ter o estresse. Então vamos ver qual é a situação atual do ser humano. Isso é algo impressionante, meus amados. Eu vou apresentar qual é a realidade do mundo hoje. A Bíblia nos apresenta isto em 2 Timóteos, 2 Timóteos capítulo 3, a Bíblia nos apresenta qual é a situação de hoje. E por causa dessa situação é que existem as doenças abundantes neste mundo. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz assim, a partir do verso 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Você acha que hoje você está vivendo num tempo fácil ou um tempo difícil? Porque do tempo difícil que o Paulo fala para Timóteo, pois os homens serão egoístas. Egoístas. Que coisa, né? Homens tornando egoístas. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados,
implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Meus amados, vamos analisar um pouco. Homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, jactanciosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Tudo que o apóstolo Paulo descreveu, a situação dos últimos dias, tudo isso está acontecendo por quê? Vamos analisar um pouco a parte de egoísmo. As pessoas tornam-se egoístas. Torna-se o centro. Eu prevalece. O que quer dizer isso? Eu tenho que ser o melhor, eu que tenho que ser satisfeito, eu que tenho que ser feliz. O que quer dizer isto? Resumindo, minhas condições, meus entendimentos, isso precisa ser satisfeito a qualquer custo. Por causa disto, hoje, as pessoas gastam tanta energia para poder satisfazer o eu. O eu. Porque não existe satisfação. Então, tem que ter os prazeres, porque a vida, cada pessoa vivendo desta forma, não sente ou não desfruta o verdadeiro sentido, o significado da existência. Então, precisa satisfazer. Seja bebida, seja jogos, seja trabalho, seja até questões sexuais, enfim, precisa me satisfazer porque não tem significado da sua existência. Porque não existe sentido da sua existência. Porque não sabe qual é sua identidade. Existe neste mundo, por acaso. Eu jamais quis existir, mas meus pais, também para satisfazerem seus desejos, eles que me fizeram existir. E nunca soube por que eles me fizeram. Não houve nenhum propósito, mas sim para satisfazer suas paixões, seus desejos carnais. E assim, como resultado, eu vim existir neste mundo. Isso é verdadeiro significado? Jamais é. Jamais. E por causa disto, agora, eu também preciso me satisfazer. Eu quero satisfazer os meus desejos, minhas paixões. E aí eu estabeleço as condições. Na questão econômica, eu preciso ter tanto. No relacionamento, precisa outra parte enquadrar dentro das minhas condições. Na alimentação,
eu preciso comer tais coisas, me satisfazer meus paladares. 5 sentidos precisam ser satisfeitos. O mundo vive assim. Isto é, o mundo é puramente o estresse. Por quê? Porque não há aquela mãe verdadeira que ama por amar. Tem cada atitude afetuosa, carinho, tem leite. O bebê precisa fazer alguma coisa para ter leite? Não, simplesmente a mãe que oferece o leite. O bebê não precisa fazer nada, simplesmente quando experimenta a fome, leite está aí, o peito está pronto. Então, meus amados, sabe qual é a solução para você não estressar? É simples. Próprio Jesus já advertiu que o mundo será totalmente estressante. Na sua linguagem, ele falou: no mundo tereis aflições. Aflições. Por quê? O dominador do mundo, que é o poder da morte, ele é completamente condicional. Isto é, satisfazer o eu. Eu tenho que estar no centro. Por isso que aparecem aflições. Mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos dar uma olhada onde está escrito isto, né? Eu venci o mundo. Em João capítulo 16, diz assim, verso 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Veja, tudo que Jesus falou, para que nós tenhamos paz em Jesus. Que coisa, né? Somente Jesus pode nos oferecer paz. Ele dá a paz. Na outra palestra eu falei disso. Eu dou a minha paz, que o mundo não conhece e o mundo não dá. Tudo que Jesus falou, para que nós tenhamos paz em Jesus. Por quê? Precisamos deste paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Através do seu amor incondicional. Que maravilha, né? Através do seu amor incondicional, venceu o amor condicional. Por causa disso, meus amados, nós também, como Jesus, vencemos o amor condicional, o egoísmo. Para finalizar, então, quero apresentar
João capítulo 15, a parte prática que Jesus nos deu, ele fala assim, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso já mencionamos aqui assim. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Meus amados, Jesus, que venceu o mundo, de que forma? Guardando os mandamentos de meu Pai. Este mandamento do Pai, que é o quê? Que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, para que vocês desfrutem a vida eterna, sem nenhum estresse. Então, meus amados, aqui está o segredo de você não ficar estressado. O mundo vai atacar com todo estresse o amor condicional. Mas Jesus, que venceu o mundo com amor incondicional, ele nos deu. E o Espírito Santo, então, faz lembrar cada palavra que Jesus falou, para que nós tenhamos a paz. Paz em Jesus. Aleluia! Que maravilha! Até próximo!